Olá, caro aluno, eu sou a professora Amélia e hoje daremos continuidade ao nosso estudo do nosso curso de secretariado escolar. E nós vamos tratar especificamente da legislação que rege a educação em nosso país. Então, para começar, vamos falar da Constituição Federal. Muitos gestores, educadores, equipe de secretaria têm algum receio entre ler e estudar, mas é muito importante a nossa leitura sobre a legislação educacional. Por que é importante? É ela que vai reger o nosso plano político-pedagógico. É a partir da legislação educacional que nós vamos montar a estrutura da nossa escola. Então, para isso, vamos fazer uma conversa a partir do que diz a lei, certo? Então, nós vamos passar a conversar a partir de agora de todos os detalhes da legislação do nosso país. O nosso primeiro material trata o que diz a letra da lei, como nós falamos, né? A nossa legislação, ela é densa, ela é extensa, né? O nosso país comemorou agora, recentemente, os 30 anos da nossa legislação, dos nossos legados enquanto organização política. A Constituição Federal fez 30 anos no dia 5 de outubro. Então, esse dispositivo, esse documento, ele traz todos os nossos deveres, as nossas obrigações, tudo que as instituições públicas e privadas devem organizar. E para isso, tudo que tem escrito na lei está ali. E nós, enquanto educadores, gestores, precisamos estar atentos a essas normas para verificar os direitos e os deveres de cada um dentro da instituição, ok? Num segundo momento, nós vamos chamar essa lei também de Carta Magna, né? Suprema Lei. Ela foi aprovada lá em 88, comemorou agora 30 anos, e as alterações na Constituição Federal que ocorreram nesse período foram muito significativas. Tivemos ali direito a voto, o papel de cada um dentro da sociedade, discutida na Câmara Federal junto com seus senadores e aprovada mediante voto de 3/5 dos membros daquela casa. Foi um momento histórico em nosso país. E lá está a nossa lei, né? A nossa Constituição Estadual. Vamos pensar, estamos em um município, mas nós temos que ter atentos à lei que rege o nosso estado. As emendas, né, o prazo, quando é que nós precisamos fazer a mudança da legislação da nossa instituição, quais são os nossos direitos dentro dessa Constituição e como é que ela é constituída, como é que ela é organizada, certo? Existe uma lei municipal, que também é considerada a Constituição do município. Lá nós temos a Câmara dos Vereadores. Esses vereadores elegem as leis daquele município, mas eles respeitam aquilo que diz a Constituição Federal e o que diz a Constituição Municipal e Estadual, perdão. Dentro desta lei maior, existe uma coisa chamada medida provisória. Nós tivemos agora, recentemente na nossa história, uma medida provisória que mudou um pouco a Constituição, as nossas ações dentro da escola, com a entrada do ensino online, até mesmo para a educação infantil. Foi necessária uma medida provisória para que nós pudéssemos trabalhar de forma remota. E o que é uma medida provisória? É uma lei que está prevista dentro da Constituição Federal, num ato onde o Poder Executivo determina o que deve ser utilizado, o período, em casos de emergências como foi a pandemia, né? Quando você teve que sair de dentro da escola para poder trabalhar de forma remota, né? Em caso
tem o artigo 62 que diz que em caso de relevância e urgência, a Presidência da República poderá adotar medidas provisórias, devendo toda a comunidade, todo o Estado e os municípios acatarem mediante o Congresso Nacional. E aí, nós também temos dentro da Constituição as leis complementares, que são leis que vão mudar ou alterar a lei maior, mas trazendo ali uma situação específica. Exige também uma aprovação do Congresso para que essas leis complementares sejam aprovadas. Bem, diante disto, vamos para aquilo que nós chamamos de leis ordinárias. Você pode estar pensando assim, professora, eu preciso saber de tudo isso para poder assumir uma gestão escolar? Você não vai conseguir saber tudo isso de cor. Claro que aquele legislador, a pessoa que estuda as leis, sabe muito melhor. No entanto, você tem que saber onde encontrar. Você precisa saber como pesquisar. Então, no momento que você está organizando a documentação da instituição, ou que você precisa prestar algum esclarecimento, é bom saber onde está essa informação, como pesquisar, trazer para dentro da sua instituição todo esse arcabouço jurídico. Então, existem as leis ordinárias, que são leis editadas na forma ordinária e que pode ter abrangência nacional, estadual ou municipal. A lei federal, que tem efeito jurídico sobre todo o território nacional, como a LDB, né, que é a Lei 9394/96, né, que foi editada lá em 20 de dezembro, que ela foi aprovada, a LDB, mas ela já sofreu algumas alterações ao longo desses anos, mas o que está ali dentro da sua escrita tem valor, é legal até os dias atuais. A lei estadual, que não pode interferir na lei federal, mas ela não pode entrar em conflito, como se diz, mas ela também segue essa lei maior, e a lei municipal, que também tem as suas observações, mas ela segue esse escalonado de leis e que a gente precisa estar atento. Um exemplo dessa diferença, você vai perceber, eu tenho uma creche. Então, a creche, ela é regida pelo município. A minha instituição, ela já atende o Fundamental 1. Opa, lei estadual. Existem escolas dentro do município que atendem o Fundamental 1? Existem. Mas, quando eu vou ampliando esse atendimento, passando para o Fundamental 1 e Fundamental 2, eu tenho que seguir as leis estaduais, o que rege a lei estadual dentro das secretarias estaduais de educação. Então, para isso, eu preciso entender esses pequenos detalhes, o que cabe a cada um, o que cabe a cada área de atuação, certo? Além das leis, existem os decretos. O que são os decretos, né? São atos normativos que são emanados direto do Poder Executivo. E eles também são estaduais, federais e municipais. E eles vão regulamentar as leis e os artigos e expressam determinado ato do poder. E as deliberações. As deliberações, elas vão estar diretamente ligadas aos conselhos estaduais de educação. Então, os conselhos, eles vão seguir normas que são organizadas a partir do decreto maior, a partir das leis maiores. E também serão deliberadas, né? Nós vamos organizar essa documentação, esses atos, dentro dessa lei maior. Para que a gente possa organizar a nossa documentação, eu preciso entender as resoluções estaduais. O que diz cada resolução, o que diz cada parecer, cada portaria, cada regimento. Então, numa resolução, o que a partir de agora a minha instituição atende, por exemplo,
além da educação infantil, ela vai atender aos primeiros anos iniciais do ensino fundamental. Opa, deixa eu ler o que a resolução diz. O que o parecer do Conselho Estadual de Educação está dizendo a respeito da educação do Fundamental 1 e 2? Lá dentro você vai encontrar portarias, que trata-se de atos formais, podendo referir-se à movimentação de pessoas, de execução de tarefas, decisões e efeito interno do Estado, do município. Até que eu chegue ao regimento. Toda instituição ela tem um regimento próprio, mas ela segue o regimento que foi promulgado na lei. E é importante para todos nós entendermos como é que funciona o regimento de uma instituição. Ele vai reger, é aquilo que diz o que cada lugar vai fazer. Então, quando eu falo de regimento interno, eu estou falando de normas, estou falando de regras, de direitos e deveres. E é isso que a Constituição também abrange. Bem, vamos lá. Continuando, eu cheguei até ao Estatuto. Estatuto. Todos nós já ouvimos falar no Estatuto do Menor, não é? No Estatuto do Idoso. Mas o que é um estatuto? O estatuto nada mais é do que um ato administrativo, que tem a função de estabelecer a organização e o funcionamento de algumas instituições, de órgãos. E ele segue instruções normativas. Olha como a lei ela vai se se desmistificando aos nossos olhos. Porque no primeiro momento você vê um arcabouço de leis e diz assim, poxa, eu não vou conseguir entender tudo isso. São muitas informações e requer de todos nós leitura e dedicação para que a gente possa entender. Como eu acabei de dizer, instruções normativas. Como é que cada um vai poder se organizar? Dentro do estatuto e dentro de um regimento, existem as instruções normativas. Quais são as funções de cada um? Além disso, você vai encontrar as circulares ou o ofício circular, que são os atos administrativos com o objetivo de transmitir ordens de caráter geral para uma categoria de servidores ou uma categoria como é que eu posso dizer? De atores daquele órgão, né? De todos aqueles que vão reger. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz dentro de um grupo social, como conversávamos lá na nossa disciplina anterior, ele está regido por regras. E isso é político, isso é política. São as nossas ações dentro de uma organização que está regimentada. E a gente faz isso no nosso dia a dia de uma forma comum e sem se perceber. Mas todas as nossas ações na instituição escolar precisam estar regimentadas, precisam estar ligadas com esse ato maior, com a lei maior que é a nossa legislação. Bem, aí eu tenho a ordem de serviço. Recentemente essa palavra foi cogitada, né, que era a pessoa responsável pela ordem de serviço. Está diretamente ligada com aquele que vai executar, aquele que vai transmitir, é aquele que vai organizar. Estou vendo aí a tua função, a pessoa que vai organizar essas ordens, né? Que vai montar este material. E logo em seguida, nós temos a comunicação interna ou memorandos, que a gente também não pode confundir com a ordem de serviço, porém é ainda mais específica, objetiva. E muitas vezes uma pessoa, o servidor, é responsável por essa ordem, por essa comunicação. Ok? E aí nós vamos passar para a legislação básica, que vai gerir o nosso ensino. E todos nós, como eu já disse, precisamos ter essa ideia, como é que a educação no nosso país foi pensada, de que forma essa educação foi planejada para que chegasse até nós. E aí nós temos a Constituição Federal, nos artigos 205, 206, 208, 210 até 214, que tratam da educação. E os artigos 226 a 230, que tratam da família, da criança, do adolescente e do idoso. Essas leis, esses artigos, não é? Todo esse conjunto
é um normativo que está dentro da Lei 9.394, que a gente chama de LDB, que eu tenho aqui este pequeno conjunto de normas, que aqui que está escrito tudo que nós devemos fazer. Ela deve ser atualizada a cada período, dependendo da situação do país, ela é refeita, ela é reescrita, mas mantém-se dentro dela alguns princípios que não podem ser alterados. No segundo plano, nós temos a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, que fala também da valorização do magistério, que é um outro momento da aula que nós vamos tratar especificamente da valorização do magistério. Mas o que trata essa lei, né? O que trata a legislação básica para o ensino no nosso país? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre algumas delas e o que nós devemos entender desse sistema, ok? Eu tenho aí a Lei 11.738, que fala do regulamento do piso salarial. Você sabe que um educador, ele tem um piso salarial que é promulgado a partir de uma legislação e cada estado e município precisam seguir de acordo com as suas condições. Existe um piso nacional e o estadual tenta seguir. Às vezes o piso estadual é maior do que o nacional, às vezes o municipal se equipara ou é maior, mas ele segue um princípio. A Lei 8.060 é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é algo de fundamental importância no nosso trabalho, porque nós precisamos seguir essa lei. A lei, o Plano Nacional de Educação, também vai ser um momento específico que nós vamos tratar aqui dentro da nossa formação, porque a gente precisa entender qual é esse plano nacional. Estamos agora, em 2024, concluindo um plano que foi de 10 anos, de 2014 a 2024, quais foram os sucessos e também quais foram os fracassos que nós tivemos nesse plano, porque o plano ele foi elaborado, foi redigido, mas nós sabemos que nem todos conseguimos alcançar as metas, principalmente as metas que tratam da educação ambiental, que tratam da educação para o trabalho. Nem todas foram alcançadas, mas que caminhos foram tomados para que esse plano pudesse ser traçado lá em 2014 e o que aconteceu para que em 2024 ele não conseguisse estar, como a gente diz, redondo, não é? Então nós vamos tratar especificamente desse plano ao longo dos nossos estudos. A Lei Orgânica do Município, né? Como é que cada município trabalha, porque nós temos aí, só dentro do nosso estado, 144 municípios, como é que a educação está sendo vista dentro de cada um deles. E aí eu digo que nós seguimos a lei estadual, sem ferir a Constituição. O Estatuto de Servidores, que cada município tem o seu próprio estatuto, que seguem também a lei maior. E o nosso sistema estadual e o nosso sistema municipal de educação. Como é que cada um funciona para que a gente possa estar aliado dentro deles. E aí eu repito, é muito importante cada um poder fazer uma leitura dessas especificidades para que a gente consiga ter um entendimento do que o teu município pede. Porque o município onde eu estou pode atender de uma maneira e o teu município especificamente atender de outra. Ok? Já falamos da importância desses planos, né? O Plano Municipal de Educação, o Plano do Regimento, o Estatuto e a Associação. Bem, a Constituição Federal, ela diz o seguinte para a gente, né? Educação, direito de todos, dever do Estado e da família. E será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento
da pessoa em seu preparo e exercício da cidadania e sua qualificação ao trabalho. Como é que eu, cidadão, vejo o artigo 205? Como é que eu estou buscando esse direito à educação? É direito de todos, é dever do Estado e da família. A gente sabe que uma criança de 4 anos, 5 anos, ela tem que estar dentro da escola. E aí a gente tem que entender essa família. É a família que vai levar até a escola. Se eu recebo uma criança na minha escola, que já está com 6 anos, e nunca esteve numa escola, é a primeira vez, a família ali não foi orientada, ou não teve oportunidade, ou foi negligente com essa criança que não colocou dentro da escola. Quais foram as condições e por que ela não estava na escola? Então, quando eu for responder o meu censo escolar, eu tenho que ter essa informação, porque vai acender um alerta ali, opa, tinha uma criança fora da escola. Mas se é direito de todos e dever do Estado, o que o Estado fez para saber que aquela criança estava dentro ou não na escola? Então, entender a letra da lei para saber quais são as minhas ações enquanto instituição pública ou enquanto instituição privada. Enquanto instituição privada, o responsável pede transferência da minha criança em maio ou em agosto. Como assim? Para onde o senhor vai? O senhor está sendo transferido? Eu só lhe dou a transferência numa condição, que ele seja matriculado, e eu tenho que ser informada enquanto escola que aquela criança foi matriculada. Olha aí a importância de saber a lei. Olha aí a importância de conhecer todos os direitos do cidadão. O artigo 206 diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Olha o quanto é importante esse artigo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Como é que está sendo essa liberdade de aprender? Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, coexistências de instituições públicas e privadas de ensino. Quando eu digo coexistências, essas duas unidades, privadas e públicas, elas precisam falar o mesmo idioma, no sentido de que eles precisam fazer o ato educacional acontecer. Quando eu digo pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, existem inúmeras escolas e inúmeros métodos sendo trabalhados. Então, aqui eu tenho dentro da lei o que permite que uma escola tenha um método construtivista, um método montessoriano, um método analítico, com algumas escolas se propõem a trabalhar. É aí que eu digo que a lei permite. Então eu preciso entender se a minha escola ela vai usar um método específico, ela precisa, além disso, seguir hoje a Base Nacional Comum Curricular, porque eu tenho que pesquisar, ter liberdade de aprender, mas eu tenho que ter ali dentro um mínimo de conteúdo igual para todos. Então eu tenho um pluralismo, mas eu também preciso coexistir com diferentes formas de saber. Além disso, eu preciso ter gratuidade no ensino público. Opa, gratuidade. Eu tenho que também, se eu tenho ensino público e privado, para o público eu tenho gratuidade. Eu preciso valorizar o profissional que está ali dentro. Os professores, por anos, eu lembro na minha formação, inúmeras paradas da escola por motivo de greve. Os professores buscavam essa valorização do magistério. Isso melhorou, né? Sinal que está ocorrendo essa valorização. Mas os professores ainda buscam melhores condições de trabalho, porque nós sabemos muito bem que nem todas as instituições têm as mesmas condições. Às vezes, as condições de acesso. Vamos pensar na escola ribeirinha, em que o professor precisa pegar uma canoa, uma rabeta para chegar até a sua escola, assim como os seus alunos. Então, esses alunos precisam ter uma qualidade, precisam ter a garantia de que
o seu profissional vai chegar até eles, né? Então, os outros artigos vão versar exatamente sobre isso. Garantia do padrão de qualidade, o piso salarial do professor. E tem uma lei única que diz que esses profissionais, eles precisam ter adequação no seu plano de carreira, e esse plano de carreira ele tem que estar respeitado dentro da União, dentro do Estado, do Distrito Federal, dos municípios. Já o artigo 208 diz assim: o dever do Estado com educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. É que eu falei lá da educação infantil. Eu preciso que a criança de 4 anos já esteja na escola, já comece a sua vida acadêmica, certo? E assegurado aí a oferta gratuita. Nós sabemos que muitas famílias optam por um ensino privado, porque nem sempre encontram dentro dos seus municípios a educação, na educação infantil. Vão encontrar a partir do ensino fundamental, a partir do primeiro ano do ensino fundamental. E aí a gente vai entender o porquê daquela adequação da lei do primeiro ano /9, que transformou a alfabetização, que era da educação infantil, para o ensino fundamental. Houve aí um momento de mudança de entendimento que essa formação deveria estar dentro do ensino fundamental e transformamos a alfabetização nesse processo, né? É um entendimento. Foi um momento político importante porque foi assegurada aos municípios uma reserva financeira significativa. Quando você transforma a alfabetização no ensino fundamental, é investido nos municípios essa reserva financeira, mas você também pensa que, opa, eu vou entender que o Estado também está responsável por isso, porque eu tenho tanto o primeiro ano no município como eu tenho o primeiro ano no Estado, né, nas secretarias de educação, nas SEDUCs, não só nas SEMECs. E aí, vamos lá, o nosso segundo item do artigo 208, que fala da universalização do ensino médio gratuito. E a gente sabe que hoje o ensino médio, em muitos setores, está voltado para o trabalho. Nós temos toda essa gratuidade e você pode estar pensando que a professora está sonhando, que isso não é possível. É possível, mas sempre eu digo, temos que buscar os nossos direitos, não é? O atendimento educacional é especializado aos portadores de deficiência e preferencialmente na rede regular de ensino. Quando nós tivemos a lei de inclusão, que é recente, mas quando nós tivemos este item no artigo 208, foi um grande reboliço dentro das instituições de ensino, porque a Constituição e a LDB dizia que o ensino, o atendimento especializado deveria estar dentro da escola. Mas naquele momento específico, na década de 90, os professores não estavam preparados para isso. Então foi uma intensa revolução, porque existiam as escolas especializadas, eu não sou contra as escolas especializadas, mas também você precisa atender as pessoas com necessidades educacionais especiais dentro da escola. Até a terminologia mudou. Muita coisa foi refeita, muito foi alterado, porque o entendimento do ensino especial hoje é outro. Mas naquele momento lá atrás, nos anos 90, nós não tínhamos tanto preparo para poder entender e atender de uma forma adequada o ensino infantil, o ensino básico, principalmente o ensino básico, nós não tínhamos essa adequação. Foi necessário muito estudo, muita dedicação e muitas reformas no sentido de pensar e agir dentro da escola. E aí, em seguida, a educação infantil e creche pré-escolar até 5 anos de idade dentro da escola. A oferta desse ensino, não é? Dentro da rede regular, a adequação dos educadores, as etapas de educação básica suplementar, os programas de educação que nós vamos estudar também,
a questão do material didático, as verbas que existem hoje dentro do Estado e do município para o material didático. E tem aí o inciso nessa lei, que é o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Por que eu digo público subjetivo? Porque eu tenho aí o poder privado agindo também dentro desse ensino. E oferecimento desse ensino de uma forma irregular, né, a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então eu tenho a oferta enquanto Estado, a oferta enquanto município, e para o poder privado existem as concessões. Já que é de direito, eu tenho uma concessão. Então, se a minha escola ela é privada, eu entro com uma solicitação e o Estado ou o município, eles abrem uma concessão para que eu possa ter a minha instituição de ensino, desde que eu siga as leis do município e as leis do Estado, certo? Aí eu venho agora com o nosso artigo 209, que diz assim: o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Vamos lá. Cumprimento das normas gerais de educação nacional, autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. A cada período, quando você solicita essa concessão do Estado, essa concessão do município, a sua instituição ela é avaliada. Recentemente, a minha instituição foi avaliada. E aí uma coisa interessante, a gente sabe hoje que a instituição, o ensino fundamental, ele trabalha com o ensino, com a informática para as crianças, não é? E a instituição onde eu trabalho, um comentário para você pensar junto comigo, ela trabalha até o primeiro ano do ensino fundamental, a antiga alfabetização. E nós fizemos um projeto depois da pandemia que afastaríamos as crianças pequenas das telas, porque hoje você sabe que é um prejuízo para a criança pequena um tempo excessivo em telefones, celulares e computadores, por 1000 motivos. E aí fizemos um projeto junto com a Associação de Pediatria, que ficaríamos 1000 dias sem tela. E aí na visita das conselheiras do Estado, questionaram a falta dos computadores e a sala de informática. Realmente, nós não colocamos no nosso regimento a sala de informática. Mas como não? Questionou a conselheira. Mas e como é que fica a informática? E aí nós apresentamos um projeto de 1000 dias sem tela. Então, para esse período agora, a nossa escola ficou sem a sala de informática, até a alfabetização. Mas nós temos acesso à informática, acesso a computadores, mas o mínimo possível, porque tratávamos ali naquele momento de crianças até 6 anos de idade. Mas a lei diz que eu preciso ter sala de informática. E aí as outras fases de ensino existem lá, a sala de informática e o trabalho voltado para esse modelo dentro da instituição, mas no bloco seguinte, né? No outro grupo, aquele lá no qual eu trabalho, nós não vamos colocar telas para as nossas crianças pequenas. Mas houve a necessidade de uma fundamentação. Em seguida, isso foi só uma curiosidade para você, vem o artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica. E aí, meus amigos, o que surgiu? A nossa BNCC. Então, quando eu tenho uma base comum curricular nacional, que foi pensada junto a educadores, ou ocorreram chamadas públicas para que essa base fosse montada, e às vezes a gente negligencia o chamado, né, do MEC, o chamado para participação pública das nossas ações. Vou dizer uma recente, você vai entender isso no futuro, se alguém vir isso daqui a 10 anos, vai entender. Quem aqui participou da eleição dos conselhos tutelares? Houve um chamado, houve uma convocação, a gente sabe o quanto é importante o conselheiro tutelar, mas eu tenho certeza que
90%, não vou dizer 90% é demais, mas 70% da população não vai, porque é um chamado, não é uma obrigação. Você não é obrigado a votar como num sistema de eleição para os nossos vereadores, governadores, e que na minha concepção precisava ser. Porque quando você deixa, não vou lá, não vou precisar do conselho, quem sabe no futuro você não precise de um conselheiro tutelar, de um conselheiro da sua comunidade que possa organizar, ajudar você numa demanda dentro da escola. E aí nós não fizemos parte desse processo, nós negligenciamos. E aí é importante a participação em todas as ações políticas da nossa sociedade. Pensem nisso. Bem, nesse artigo fala do ensino religioso de matrícula facultativa. Quer dizer, ele não é obrigatório, é facultado à escola confessional, né, as escolas religiosas, ou não. Isso vai depender do que trata o teu regimento. Então, é lá no teu regimento que você vai determinar se dentro da metodologia de ensino que você trabalha, se o ensino religioso ele é obrigatório na tua escola ou não, porque a lei diz que ele é facultativo, certo? E o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. Hoje nós temos aí algumas orientações, porque o governo na BNCC, né, no momento dessa organização, colocou como ensino a língua brasileira de sinais, nós temos como segundo idioma, temos também uma proposta da aquisição da língua inglesa, né? A nossa meta enquanto nação é que daqui a algum tempo as crianças tenham de fato um aprendizado real da língua inglesa dentro das escolas. E daí surgiram inúmeras propostas de ensino bilíngues, que é uma situação que a gente também pode conversar lá adiante sobre o material didático que as escolas buscam, né? Porque nós temos um objetivo que é o jovem, ao final do 6º ano, tenha essa aquisição de língua, seja capaz de ler, interpretar e escrever em inglês. Vamos ver se a gente consegue fazer isso no futuro, né? Mas as matrizes indígenas também são tratadas aí nesse inciso, que ele precisa aprender primeiro a língua materna, a língua indígena, e depois, como segundo idioma, a língua portuguesa. Então, primeiro a língua brasileira de sinais e depois a língua portuguesa, quando isso é possível. O artigo 211 traz a seguinte informação, né? A União organizará o Sistema Federal de Ensino e os territórios financiará as instituições de ensino público federais e exercerá em matéria educacional função distributiva. Então, é aquela organização dos secretários, das secretarias de educação, né, da administração dessa verba pública e como isso vai ser destinado a cada município. Então, como é que o governo federal divide, vamos falar assim, de uma forma bem grosseira, divide esse bolo? Como é cada fatia para onde vai? Como é que essa instituição vai receber? Qual a cota? Vai depender do número de matrículas, vai depender da distância e da aquisição de material didático por essa instituição. Os municípios eles vão atuar prioritariamente, como eu comentei, na educação infantil, né, no ensino fundamental, nas séries iniciais, os estados e o Distrito Federal no ensino fundamental, nas séries finais, no ensino fundamental e no ensino médio, e também no ensino superior, aí, o Distrito Federal e o Estado, né, com as faculdades estaduais. E aqui a gente tem o inciso 5º desse artigo, diz que a educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Então, eu tenho que pensar em ensino regular até o ensino médio. Eu tenho a educação infantil, os anos iniciais e finais do ensino fundamental, o ensino médio. Aí eu tenho prioritariamente o ensino público,
regular. Aí no artigo 5º, ou melhor, no inciso 5º desse artigo 211, traz para a gente. Bem, quando a gente tem na lei uma informação assim, os pontinhos, ou que está riscada, ela foi alterada, ela foi eliminada, ela foi, como é que diz, modificada, né? Então, a União aplicará, diz ainda o artigo 212, aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados de Distrito Federal, 25% no mínimo da receita. Então, vamos pensar que para manutenção do ensino dentro do teu município, nunca pode ser menos de 18% da receita. E aí a gente fica assim, poxa, receita do município, do estado, quanto isso é em valores reais? Então, se a gente fizer uma pesquisa agora baseado no PIB daquele município, né, no quanto ele produz de riqueza, o quanto é investido em educação. Então, fica a dica para a gente pensar assim, o prefeito que reforma a escola, ele não é um prefeito legalzinho, ele é um prefeito que está investindo, reinvestindo na educação. Ele não fez porque ele é bom, ele fez porque é dever dele fazer. Então, precisamos ser críticos nas nossas observações. Então, o prefeito precisa investir, sim, na reforma, na manutenção, na redistribuição da renda voltada para a educação, na requalificação do seu corpo docente, no investimento do salário daquele profissional, nos programas educacionais, no atendimento à creche. E tudo isso não sou eu que está dizendo, não. Está escrito na Constituição Federal, que fez agora 30 anos. Então, lê com atenção o que é a educação básica pública, como é que as instituições estão recolhendo esses impostos. Porque se a gente parar e pensar também, não é do bolso daquele legislador que está saindo dinheiro da educação, e sim dos tributos que você, enquanto cidadão, paga no momento que você compra gasolina, no momento em que você exige a nota fiscal de um serviço ou de um produto. E nós, como brasileiros, precisamos ter esse hábito de exigir a nota fiscal para que seja recolhido o imposto e esse imposto chegue até o serviço público e o serviço público volte para o cidadão. É um ciclo. E às vezes nós demoramos muito para entender esse ciclo. Como é que um servidor ele recebe o seu salário? Esse salário nada mais é que o recolhimento de impostos que voltou para o serviço público, certo? E aí nós vamos para o nosso sexto inciso, que fala das cotas estaduais de arrecadação, de contribuição social, né, do salário, educação, como é que ele é distribuído. E o artigo 213 dos recursos públicos que serão destinados às escolas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. A gente sabe que as instituições filantrópicas elas têm um papel muito importante em situações de difícil acesso, às vezes longínquos, como é que isso chega até lá. E a gente também sabe da ação das comunidades. Então, hoje existem ações comunitárias que recebem fundo dos municípios, fundo do Estado. Mas para que isso ocorra, é preciso haver um processo, é preciso haver uma movimentação para que esse recurso de fato tenha a finalidade adequada dentro daquela instituição. E aí você pode se perguntar, meu Deus, tudo isso de informação, mas é muito importante para que você tenha uma vasta possibilidades de fazer a documentação da sua instituição de maneira correta. Eu não posso infligir as leis, eu não posso criar situações, se eu estou numa instituição pública, eu tenho que ter isso muito claro na minha mente para que eu organize essa documentação de forma adequada.
E aí, para a gente concluir, diz assim, comprovem finalidades não lucrativas. Então, se eu estou numa escola comunitária, eu tenho que comprovar que a minha ação eu não cobro mensalidade, eu não cobro taxas, tá? Se eu cobro, ela já não é comunitária. Eu tenho que fazer a entrada de recurso vir, mas não de uma forma taxativa, certo? Assegurem a destinação do seu patrimônio da escola comunitária ou filantrópica ou confessional ao poder público no caso de encerramento das atividades. Se eu termino, eu tenho que restituir tudo aquilo que eu recebi ou deixar para que o Estado o assuma. E os recursos de que trata este artigo, como diz aqui, tudo que a gente leu, eles podem ser alterados se aquilo não for suficientemente provado. Havendo ali, olha, quando houver falta de vagas, cursos regulares na rede pública na localidade, fica o poder público obrigado a investir. E aí você pode dizer assim, poxa, na minha comunidade não tem escola pública, na minha comunidade não tem acesso ao ensino médio. Então eu tenho que ter aí nessa comunidade uma ação comunitária conjunta para que chegue até o município, para que chegue até o legislador. Então a cada 4 anos a gente tem aquela mudança de grupo de pessoas que estão ali para reger aquele município. E a gente tem que estar atento quais são as plataformas, né? Quais são as plataformas políticas dessas pessoas que vão mobilizar ações para a minha comunidade. E eu, enquanto gestor da escola, enquanto secretário, enquanto coordenador ou professor, eu preciso saber exatamente os caminhos da legislação para que eu possa organizar a minha documentação e o meu regimento, o meu plano político-pedagógico, para que fique tudo dentro da lei. Então, nesse primeiro momento, nós conversamos da legislação federal, né, da situação geral, né, dos artigos de uma forma mais geral, mas vamos tratar ao longo do nosso curso da forma específica, o que diz cada um deles, não é? Vou chegar lá na LDB, o que trata a LDB de uma forma mais específica, do que trata o plano de carreira, o que trata o Fundeb, o que é o Fundeb, e aí nós vamos conversar ao longo desse período. Tudo bem? Um forte abraço e mantenham os estudos e até o nosso próximo encontro. Olá! Você que já concluiu ou está concluindo o ensino médio, a Paideia Educacional em parceria com a UniBTA, queremos falar diretamente com você. Agora é hora de pensar no próximo passo, a sua graduação com a UniBTA. A UniBTA oferece os cursos de graduação de alta qualidade, mas também uma experiência de aprendizado única, projetada para prepará-los para os desafios do mundo real, como os cursos de Serviço Social, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Pedagogia e muito mais. Então não percam essa oportunidade! Para saber mais sobre os cursos de graduação, entre em contato hoje mesmo. O futuro está ao alcance das mãos de vocês na UniBTA. Contato 91 98402 3314. A UniBTA está esperando por você!